Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e eu tenho escolhido a série Pluribus da Apple TV. Ela tem 9 episódios, uma nota muito boa no IMDb, 8.1 de 10. Ela é criada pelo mesmo autor de Breaking Bad, Vince Gilligan. Então vamos falar dessa série que está muito hipada, que mostra o quê? Mostra uma autora renomada, Carol Sturka, que ela escreve vários romances, chamado Icarius, onde de repente, depois de alguma coisa que acontece no mundo, tem uma epidemia, um monte de gente começa a convulsionar e apenas ela vai sobrevivendo a isso. Depois a gente vê mais pra frente que a Ellen, que é como se fosse a esposa dela, acaba falecendo, ela tenta salvar ela, mas ela nota que todas essas pessoas vão seguindo um protocolo e toda pessoa que morre, eles pegam e vão recolhendo os corpos e vão sendo bem sistemáticos. Até que quando que ela se tranca na própria casa, ela vê na TV mostrando para ligar, apontar um número. Quando ela liga, alguma pessoa ligada ao Senado, falando que ela é uma das pessoas que não foram contaminadas pela uma tal unidade, que é um vírus, parece que é um vírus alienígena, alguma coisa do gênero, e ela só pode se tornar uma deles se ela quiser, por vontade própria. Caso ela não queira, ela nunca vai se tornar. Só que as coisas não são bem assim. Ela não é a única pessoa. Descobrem depois que tem mais 12 pessoas. Só que o grande problema é que as outras pessoas que foram transformadas, a família em unidade, como se fosse a mesma pessoa, todas elas, todas elas vão tratando a Carol da forma que ela quer. Ela vai estar ajudando ela a cavar a sepultura, tanto que a Zosa que aparece, que é uma das, como se fosse dama de honra dela, ela na verdade ela é a capa do livro dela como se fosse uma mulher. E essas pessoas, essa tal unidade, ela pega todas as memórias de outras pessoas. Então, por exemplo, você vai jogar contra alguém que é experiente em futebol. Ela consegue pegar todas as memórias dos melhores jogadores de futebol da atualidade e trazer para elas o talento, ou seja, elas são muito desenvolvidas. Só que conforme o tempo vai passando, a Carol não é nada besta, ela vai descobrindo alguns pontos fracos, como por exemplo, eles não conseguem mentir, eles não caçam, eles não roubam, eles não pegam fruta para comer, eles só pegam fruta se tiver caída no chão. Eles parecem que são pacifistas. E ela vai tentando descobrir. Ela vai gostando da Zosa e também vai vendo que se ela aplicar o soro na verdade, ela pode fazer com que ela conte como parar essa epidemia. Porque já que ela falou que eles conseguem impedir isso daí. E quando ela faz isso, pessoal, vira uma faca de dois gumes. Por quê? Porque toda unidade que favorecia a Carol e os outros que estavam imunes, eles na verdade começaram a se afastar dela. Só que com esse afastamento fez com que ela começasse a descobrir coisas, como por exemplo, os cadáveres das pessoas, eles colocavam num frigorífico e transformavam um derivado de leite que eles tomavam para eles continuarem vivos. E aí quando ela vai contar para um dos sobreviventes, que está em Las Vegas, que curte mais fazer um harém do que outra coisa, ela descobre que o tal do John Cena, sim, o ex-lutador de WWE, e ator do Pacificador, conta a história, que eles precisam de não sei quantas calorias nesse leite, que é um derivado dos humanos. E aí quando conta isso, ela fica com uma cara, só que tem um grande problema. Além dela ser muito desconfiada, tem uma outra pessoa mais ainda, que é um paraguaio, que ele não está se alimentando e ele está procurando sempre as frequências para saber com quem ele consegue se comunicar. Só que aí, como ele viu um dos vídeos da Carol, que ela mandou fazer cópia, ele decide ir até os Estados Unidos para conversar com ela, porque é a única pessoa que ele vai confiar, que o resto para ele são um bando de alienígenas que se passam por várias pessoas. E ele é completamente desconfiado, tanto que quando ele chega no Panamá, falam para ele tomar cuidado, que pode ter aranhas, que está num lugar selvagem, que ele pode acabar morrendo, ele acaba se machucando, mesmo sendo salvo, e ainda acaba roubando uma ambulância e indo até os Estados Unidos. Enquanto isso, a gente vai vendo que a Carol chega uma hora que a solidão começa a virar loucura para ela. Tanto que ela pede para voltar a Zosa. Quando que volta, ela começa a gostar dela, tem um relacionamento e vai vivendo a vida dela conforme ela quer, pessoal. Ela vai, por exemplo, indo nos melhores restaurantes
que eles preparem as melhores comidas que ela já comeu durante os anos, quando ela estava junto com a Ellen. Ela também, num tempo, ela proíbe eles saberem as memórias da esposa dela, mas depois ela quer saber várias coisas, por exemplo, qual era a opinião dela verdadeira sobre o Icarius. Aí fala que era um mamão com açúcar, mais ou menos, que era um livro mais ou menos, mas como pagava as contas, ela não estava nem aí, pessoal. E aí ela vai fingindo que ela está escrevendo o novo Icarius e vai escrevendo cada vez mais as fraquezas dele. Só que o grande problema é que quando a gente menos imagina, o paraguaio chega na casa dela. E quando chega lá, eles começam a conversar por tradução no Google, só que ele é completamente desconfiado, tanto que ele usa um guarda-sol para um drone não ver o que eles estão conversando, e eles vão falando, até que ele decide chamar quem, pessoal? A Zosa. Quando chama a Zosa, ela fica emputecida, porque eu esqueci de falar uma coisa importante. Se você deixar eles muito estressados, pessoal, se você começar a atormentar muito essa unidade, eles começam a convulsionar e um monte de pessoas pelo mundo vai morrendo. Então a Carol mesmo já fez mais de não sei quantos milhões morrerem. E aí depois, quando ela começa a se controlar, vem esse Paraguai e começa a fazer com que a Zosa convulsione. E ele não para por aí, ele chama outra pessoa também e quer tirar respostas. Enquanto isso, ela está mais interessada no relacionamento dela com a Zosa. Ela não está nem aí mais pro mundo, como aquele cara lá de Las Vegas que também não estava nem aí, fazia o que ele queria. E aí também a gente descobre outra coisa importante. A unidade, como não é nada besta, descobriu que através da célula tronco ela pode transformá-los, só que só pode transformar se eles quiserem. Tanto que a Carol fala que jamais quer ser transformada. Só que a Zosa e a unidade não são tão bestas. E conforme ela está namorando a Zosa, a gente vê que depois que ela faz uma viagem incrível com ela, que ela revela que ela tem 1 mês de vida para ser transformada, porque como ela estava tentando ter um filho com a Ellen e ela congelou os óvulos, eles conseguiram acesso a esses óvulos e estavam prestes a conseguir fazer com que ela se transformasse na unidade também. Quando ela descobre isso, ela fica revoltada, pede uma bomba atômica, ela tinha pedido até a granada que eles deram por livre arbítrio. Quando chega na casa dela, ela fala para o Paraguai, vamos se unir para salvar o mundo, e acaba a temporada dessa forma. Lembrando que um deles já foi transformada, que é a peruana, lá por livre vontade, ela sentiu um cheiro lá e foi transformada já na unidade. Então vamos agora para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu gostei bastante da série, mas é aquelas séries bem de louco, não tem nada a ver com Breaking Bad, de tiroteio, essas coisas, não. É uma série mais focada nas situações cômicas, né? Que nem a parte do drone que vai levar o lixo da Carol e fica preso no poste, que é bem engraçada. Outras situações cômicas, que nem o John Cena explicando o que eles comem, o que eles não comem, mas já está transformado, entre outras coisas. Mas na minha opinião, eu acho que demora muito para embalar a série, mas era uma série assim que você consegue maratonar ela de uma forma viciante. Eu gostei bastante, mas como eu disse, tem algumas coisinhas que são meio paradas, mas no geral eu acredito que se saia muito bem. Já foi confirmada a segunda temporada para esse ano de 2026. A nota que eu dou para uma série no momento, pessoal, nota 8. E vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscreva-se com continuem o filme. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos. Até a próxima.